Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao 28º Encontro de Professores e Coordenadores de Curso de Administração, organizado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Informamos que este encontro está sendo transmitido ao vivo pela rádio e pela CRA-RJ Play, a TV do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Para a abertura deste 28º EPOCAD, passamos a palavra ao administrador Miguel Marum, vice-presidente de Ensino, Estudos e Pesquisa, representando aqui, nesse momento, o presidente do CRA-RJ. Pode. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a presença de todo mundo aqui. É um evento de suma importância para a nossa área, visto que a educação está, nesse momento, passando por várias mudanças. E, então, nós procuramos, junto com a Câmara de Educação, elaborar um roteiro onde a gente possa discutir, inicialmente, um trabalho belíssimo que está sendo feito pelo conselheiro Mauro Croix, conselheiro do Conselho Federal por São Paulo. Posteriormente, o professor Reinaldo vai fazer uma apresentação do estudo em relação ao último ENAD de administração, mostrar algumas realidades que talvez vocês não sabem, com certeza vai ajudar muito na hora de vocês voltarem para os seus colegas para discutir medidas, conteúdos e formas de trabalho para não só esse ENAD, mas para os próximos, né? E, após o almoço, nós teremos um debate aqui com 3 profissionais da área de ensino que justamente vivenciam e vão mostrar atividades práticas que foram desenvolvidas nas suas faculdades, com metodologias ativas, estudos dentro da teoria do Bloom e outros assuntos pertinentes, de forma a mostrar para todo mundo o que está sendo feito efetivamente em sala de aula hoje, né? Eu acho que a grande discussão é o que a gente pode melhorar do aluno que entra na instituição, né? Todos nós sabemos que a entrada hoje é mais fácil, mas a gente tem que pegar esse diamante e tentar lapidar de alguma forma para que a gente coloque efetivamente no mercado, que é o verdadeiro avaliador do aluno que sai da faculdade, né? Então, em face a isso, né, nós procuramos trabalhar de uma forma diversificada nos assuntos, mas que vão se interagir durante as apresentações. Peço a todos, né, que participem efetivamente, perguntas, o que for de relevância, para que a gente possa ter um evento muito bom e que fique registrado para posterior consulta tudo que foi discutido aqui. Para terminar, eu quero agradecer também a presença do nosso presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira, que veio aqui a brilhantar o nosso evento também. A luta lá em Brasília é grande, a nossa profissão, nesses praticamente 2 últimos anos, deu uma melhorada enorme. Acho que todo mundo aqui tem notícias, né? Nós recebemos as informações e eu acho que cada vez mais a marca do administrador está sendo vista e respeitada no mercado. Tá ok? Muito obrigado. Ok. Convidamos agora o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, que nos honra com a sua presença e participação no 28º EPOCAD para suas palavras. Muito bom dia a todos. Apenas uma saudação. Evidentemente que eu estou muito feliz, como sempre estou aqui, 28º EPOCAD. É uma tradição, né? Gerações de professores já passaram, não é brincadeira. Tem professor que já está aposentado, que participou dos primeiros. O Conselho Federal, claro, a gente tem que fazer uma coisa e outras. Cada dia se mata um leão, é claro. 27 estados, problemas nacionais também, temos tarefas permanentes. E é verdade, não é fazer só uma coisa, é fazer outras e outras e outras. Mas há um foco que nos distingue bem nesse momento que eu gostaria de ressaltar, porque hoje vamos ter uma apresentação do Mauro dentro desse foco. São programas que objetivam
dar outra relevância, outro protagonismo à nossa profissão no cenário nacional, para que a gente possa, cada vez, marcar presença efetiva. Tem um que é o IGM, que é o Índice de Governança Municipal, onde nós avaliamos um diagnóstico do Conselho Federal que trata da competência de gestão de todos os municípios brasileiros. Temos feito uma contribuição importante na ajuda, no apoio, na orientação de prefeitos, na gestão municipal. Um outro instrumento muito importante é o que nós chamamos de governança de saneamento, água e esgoto. Com 70 variáveis, estamos analisando todos os municípios brasileiros comparativamente nos seus desempenhos em termos da efetividade, da eficácia, da eficiência, do desempenho, de resultados de desempenho que esses municípios têm em relação a saneamento, água e esgoto, né? Então, esses são programas que estão à disposição, efetivamente, dos colegas professores, nas suas faculdades ou em eventos que promovam, porque isso objetiva abrir espaço no mercado de trabalho em áreas que são áreas de atividade fim. Nós vamos apresentar um programa hoje através do professor Mauro, da nossa Câmara de Educação, que é um programa que é o sonho de todo professor, que é o Laboratório de Egressos. Aonde estão os nossos professores, onde estão os nossos alunos depois de formados? O MEC não tem isso. E até sonhou em pedir isso um dia. Nenhuma profissão tem isso. Vamos ser copiados. Mas nós não estamos dizendo uma coisa que a gente vai fazer. A gente está dizendo uma coisa que já existe, está implantada, em funcionamento, que nós chamamos de, o Mauro deu o nome de ONICAD, né? Que é o Observatório de Egressos. Onde estão esses alunos? Teste já fizemos, estamos em plena aplicação, fizemos uma aplicação já em todos os registrados da nossa profissão, em todo o universo, não estou falando de amostragem, todo o universo. Não vou aqui, né, antecipar a palestra do Mauro, mas esse é um instrumento, uma ferramenta que efetivamente tem um compromisso de ajudar a nós identificarmos os resultados do nosso desempenho em termos de sala de aula. O que a nossa escola está formando? Onde estão esses alunos? Não foi ovo de Colombo, foi apenas inteligência aplicada e desenvolvida né, através de sistemas de Big Data. Depois de 2007, né, é como a safra dos vinhos, né? Tem anos que tem sucesso em todas os vinhos são muito melhores naquele ano, nem sabe porque 2007 é um ano de lá para cá, com o smartphone, as coisas mudaram tanto que possibilitam inovações e mudanças. Mas nem sempre a gente pensa para o futuro. A gente começa a pensar com paradigmas do passado e não consegue desenvolver isso. Para você ter uma ideia, isso foi, no ano passado, dito que seria feito. Qual foi o último ano? Quando foi? Bom, estava aqui o presidente da Angrade, foi oferecido a ele. A Angrade. Foi oferecido, vamos fazer. E fizemos, está implantado, né? Infelizmente, nem sempre, né? São circunstâncias, porque o que a gente precisa agora? E aí o Conselho do Rio de Janeiro, e como os demais conselhos, serão os instrumentos que deverão ser utilizados, não porque o federal não pode abarcar todo o universo desse país continental, mas o Conselho Regional do Rio de Janeiro e de todos os demais poderão, então, fazer a aplicação desse instrumento, que certamente vai se popularizar. Foi ovo de Colombo, sim, mas foi feito. Então, é com essa alegria, aqui posso dizer que é minha casa, porque sou do Rio de Janeiro, representante do Rio de Janeiro, estou presidente do Federal, mas sou administrador aqui. Muitos sabem que me dediquei uma parcela substancial da minha vida ao magistério, né? Por razões do próprio cotidiano da vida, não pude continuar, porque eu tinha que chamar o Leonardo toda hora para me substituir, né? E eu ficava com vergonha. Então, acabei preferindo não deixar os alunos mal, mas, em verdade,
sinto ainda a alma do professor, a alma daquele que tem o compromisso de aprender e fazer que outros aprendam também. Portanto, uma saudação a vocês que têm esse mistério, esse compromisso, essa vocação, porque não é fácil a gente ser professor no Brasil, em que tem tantos supermercadistas de ensino, né, em que o compromisso com o ensino, pouco a pouco, vai deixando de ser o compromisso central das instituições de ensino para serem, né, a aplicação de qual é o resultado da bolsa e quanto vale isso, e a educação acaba, e o professor que está na ponta, que está coordenando o curso, que tem o compromisso da dedicação e do amor a esta causa, porque sabe a importância da educação na transformação de tantas vidas, de cada vida e da própria sociedade. Isso tem que ter uma capacidade muito grande de frustração, e daí a minha saudação a vocês por essa tarefa, porque vocês são heróis, porque ser herói, né, não é aquele que quer salvar, ser herói é aquele que quer ser o que é, aquele que forma cidadãos, não clientes, aquele que forma pessoas para a transformação da sociedade, aquele que se dedica à formação de profissionais. Portanto, 28º EPROCRAD aqui no Rio de Janeiro, certamente se tiver um conselho que fez mais EPROCRAD continuamente, vai ser difícil, mas tenho certeza que esse será mais um marco fundamental. Muito obrigado pela atenção, é um prazer estar aqui. Ok, dando continuidade, antes de chamar o nosso próximo palestrante, eu queria convidar a todos, na próxima segunda-feira, dia 18, das 10 ao meio-dia, aqui no nosso auditório, teremos a apresentação pelo administrador Douglas Evangelista, de um projeto também dessa gestão do nosso presidente Wagner Siqueira, assim como o que vai ser apresentado pelo Mauro, que é o GESAI, Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos. Curiosos? Então, venham para cá na segunda-feira e certamente o Douglas vai tirar toda e qualquer dúvida de vocês, e é mais um grande projeto, um grande passo da administração atual, do Conselho Federal de Administração, do nosso querido presidente Wagner Siqueira. Dando seguimento, para nos falar sobre ONECAD, Observatório Nacional dos Egressos dos Cursos de Administração, projeto desenvolvido pelo Conselho Federal de Administração, convidamos o administrador Mauro Kraus, diretor de formação profissional do Conselho Federal de Administração. E, é claro, essa apresentação, e o Mauro sabe, não deixará de contar com a grandes e inteligentes interferências do nosso presidente durante o passar. Se não for assim, até o Mauro concorda comigo, vai ficar um pouco falha. Mauro, você. Bom dia, novamente a todas e a todos. Eu me sinto absolutamente em casa desses 28 EPROCARDs, esse é o meu 10º. Eu tenho a honra e o privilégio de ser convidado e de estar aqui. Portanto, faço parte dessa história. Isso me alegra muito e me orgulha demais. Quero saudar a todos, saudar aos internautas que nos assistem pela rádio e pela TV também. É um privilégio tê-los com a gente. Saudar o administrador Marum, que está no exercício da presidência, e aqui eu rendo minhas condolências à família do Leucir pelo passamento da mãe dele. Eu sei o quanto isso é difícil. Perdi a minha também há pouco tempo. O Jorge também perdeu a dele há pouco tempo, né, Jorge? Saudar o presidente Wagner Siqueira, esse meu querido amigo, meu líder, que me anima tanto para trabalhar. Tenho trabalhado tanto esses 2 anos, presidente Wagner, e tenho mais vontade para trabalhar mais. Que você me anima muito para trabalhar. A sua segurança, o seu porto seguro,
seu jeito verdadeiro de ser, típico de um grande líder, além da sua inteligência, da sua visão de mundo, de organização e especialmente de profissão. Isso é maravilhoso. Por isso aqui publicamente, eu já falei isso no plenário, vou repetir aqui para todos os que estão me ouvindo. Obrigado ao Rio de Janeiro por ter inserido Wagner Siqueira para o Brasil. É muito bom tê-lo a serviço da administração do Brasil, que o Brasil precisava muito disso. Obrigado. Não vou querer aqui fazer uma palestra, vamos ter uma conversa sobre esse tema que, de certa forma, é um tema que me acompanha há muito tempo, que é o observatório. Mas foi agora, na gestão do Wagner, que ele ganhou vida, que ele ganhou corpo, que ele saiu do formato das ideias para ganhar vida e gerar impactos positivos para a profissão e especialmente para os cursos de administração. É claro que ele não veio por acaso, ele veio de uma série de inquietudes. Quando eu cheguei no Conselho Federal de Administração em 2015, comecei a observar um pouco a realidade. Eu fiquei, de fato, muito assustado e preocupado com a nossa profissão. E foi isso que, de fato, acalentou a ideia de termos um observatório. Um observatório que tivesse uma mão dupla, um olhar dual. Dual no sentido de atender à profissão e à academia. Tampouco nós sabíamos quem nós éramos, o que fazíamos, e tampouco também a academia tinha e tem a ideia de quem forma. Absolutamente. A gente não sabe. E aqui está falando alguém que já militou por todas as áreas da academia. Eu já tive o privilégio de ser, claro, além de professor, chefe de departamento, coordenador de curso, diretor, pró-reitor, reitor. De tal sorte que a gente navega num oceano sem norte. A gente não sabe se dá certo ou não. Aliás, o único norte que a gente tem, e eu acho que é um norte equivocado, é saber se estamos bem perante o órgão regulador, que é o Ministério da Educação. Se vamos bem no ENAD ou não vamos bem no ENAD. Se temos um CPC bom, um IGC bom. Nada mais nós sabemos. Mas a pergunta é, qual é a relação disso com o mercado? Nenhuma. Nenhuma correlação. Isso atende apenas um stakeholder, que é o Estado, que nos regula, nos autoriza. Mas ele não é o nosso cliente. O nosso cliente é a sociedade. Nosso cliente são as organizações públicas e privadas. São eles que contratam nossos egressos. É lá onde eles vão trabalhar. É lá onde eles têm que manifestar suas competências efetivamente na administração. Não é perante o MEC e o INEP. Esse modelo está absolutamente equivocado. Eu vou começar por ele na introdução do tema. Eu tenho que falar sobre isso, porque isso está me incomodando, não é de hoje. Isso está me incomodando há muito tempo. A educação no Brasil, ela não tem endereço. Ela está à deriva. A quem serve a educação no Brasil? Ela atende a quem? Ela atende a algum projeto de nação muito claro e estabelecido para formar quadros em todas as áreas? Não. Sequer nós discutimos a nação que nós queremos ser. Portanto, a educação tem sido um acidentalismo histórico. E aí fica aos caprichos dos governos, que se locupletam dela em frangalhos. Ora o ensino fundamental, ora o ensino médio,
ora o ensino superior, ora o stricto sensu. E aí? É tão acidental que, se somarmos as pilhas de dissertações de mestrado e tese de doutorado deste país, e que não são poucas, nós vamos perceber que elas não surtiram efeito prático nenhum, não tiveram impacto social, não contribuíram para o desenvolvimento do país. Atenderam aos nossos interesses pessoais, ascendemos na carreira, tivemos titulação, mas não é isso que se espera de uma educação séria, de um país sério que sabe o que quer da educação. A educação é muito preciosa para ser tratada como está sendo tratada. E pior que isso, ainda temos um sistema de avaliação absolutamente equivocado, desconectado da sociedade, que tem um fim em si mesmo, originário de uma lei dos sinais que completa 14 anos agora, que custa caríssimo para o país e para as instituições de ensino, e os senhores sabem disso que eu estou falando, quanto custa. Vocês criam verdadeiros órgãos internos para atender a essa burocracia avaliativa? Para atender a quem? Para gerar qual resultado? Um modelo equivocado. Nenhum país sério do mundo tem a lógica conceitual do nosso sistema de avaliação. A nossa avaliação, ela é regulatória. Ela não é emancipatória. A avaliação no Brasil é feita e é usada para o Estado regular e fiscalizar. Não é para emancipar. Portanto, ela está equivocada do ponto de vista pedagógico. Isso é um equívoco terrível. Veja, quase 14 anos dos sinais e a gente só escuta falar que o ensino superior piorou. Alguém escuta falar que ele melhorou? E olha que a gente tem se esforçado. Eu tenho os dados. Somos mais titulados, temos mais tempo, mas não geramos impacto. Tem alguma coisa errada. Portanto, somos traídos por uma lógica equivocada e que eu entendo que a administração deve assumir esse protagonismo nisso também e começar a discutir estas questões de fundo para reverter o papel da educação, inclusive da administração. Meus amigos, minhas amigas, dói no coração de um intelectual e de um acadêmico saber que tem cursos de administração sendo oferecidos a R$50 por mês. Dói no coração saber que tem cursos de administração bacharelados sendo oferecidos a R$90 por mês. Tem alguma coisa muito grave errada neste país. E isso acontece aos olhos do Estado, aos olhos do Ministério da Educação, aos olhos do INEP que avalia, aos olhos do Conselho Nacional de Educação. Pode isso? É possível isso? É decente isso? É sustentável isso? Não, não pode ser. Porque se for, todos nós estamos errados. Que nós não queremos isso, de forma alguma. O presidente Wagner tem falado uma coisa, e eu
tenho revisitado essas suas falas, fruto dessas nossas 12 sessões de flagelos que passamos pelo Brasil, que cada vez mais estamos formando quadros de pior qualidade no Brasil. Quadros no nível mais baixo das organizações. Também está equivocado. Eu não tenho preconceito nenhum. Minha origem é humilde. Eu passei por tudo. Sou um menino da roça. Portanto, o trabalho para mim dignifica. Por isso eu amo trabalhar. Sou o que sou pelo trabalho. Mas não dá para aceitar que alguém tenha que fazer um bacharelado em administração para ser secretária, secretário, assistente, nos níveis mais baixos. Não tenho nada contra essas funções. Eu já as fiz, eu já fui. Mas não precisa fazer um bacharelado para ser isso. Está errado. Um bacharelado em administração, ele tem uma função muito mais nobre que essa, transcendental do que essa. É de formar quadros para o meio e para o topo das organizações. Para fazer isso não precisa fazer um bacharelado. Pode fazer um técnico de nível médio, bem feito. E temos muitos exemplos disso. E bons exemplos. Está equivocado. Essa é a nossa realidade. Eu acho que o momento nos chama e nos convoca a refletir sobre isso. Nós temos que sair dessa zona de conforto, de assistir isso passivamente, para nos indignar também em relação a isso. Porque a educação é um bem público muito precioso para ser tratado como está sendo tratado neste país. O NECAD começou aqui, quando eu fiz esse estudo, né, presidente Wagner? E eu me deparei com uma situação terrível. Eu vi que o mercado cresceu em 6 anos quase 600%, e a profissão em termos líquidos só 9,7%. Aquilo me chocou profundamente. Aí eu fui estender um pouco mais o meu observatório e vi que de 2007 a 2016 nós colocamos tecnólogos em administração e bacharéis 2.107.090, crescimento de 1.494%, e nós crescemos 9,7%. Nosso market share é menos de 9,5%. Entenderam? Mais de 90% das pessoas que estudam administração não se registram no sistema. Tem alguma coisa errada. Não estariam elas atuando na administração? Porque se estudarem e não estão atuando, é um problema mais sério ainda de política pública. Não, mas eles estão, a sua grande maioria estão atuando, mas não estão no sistema profissional. Bom, isso gerou uma inquietude tremenda e eu comecei a pensar no observatório. Aonde estão esses egressos? E eu já estava bem frustrado em relação a isso, porque eu fiz um observatório dentro do observatório. Eu fiz um observatório das melhores práticas de egressos que algumas instituições no Brasil e no exterior estavam fazendo. Boas experiências. Todavia, nenhuma delas tinha a efetividade necessária que eu almejava. E quando já estava quase desistindo, e foi exatamente aqui, e foi no EPROCAD do ano passado, saindo aqui, presidente Wagner, nesse corredor, o senhor disse, eu tenho a solução. Eu disse, não é possível, me conta. Vamos usar o Big Data, o Big Data. E
eu disse, posso fazer o protótipo? Pode. E eu fiz o protótipo. E Leonardo foi muito importante. Obrigado, Leonardo. Você me ajudou muito. E nós construímos o protótipo do observatório. A partir disso, essa foi a origem de tudo isso. Tá certo? E sobre isso que, então, eu vou lhes falar agora, que é sobre o ONECAD, o Observatório Nacional dos Egressos em Administração. Vocês podem perceber que ele não fala em cursos de administração, ele fala em administração. Por quê? Porque ele já está alinhado ao novo escopo doutrinário. Nossa, ele é amplo, ele envolve todos os níveis, todos os egressos que hoje nós abrigamos. Que bom. Fizemos, então, esse protótipo. Esse protótipo ele tem praticamente 6 variáveis, né? As fases, os envolvidos, os dados, a tecnologia, a metodologia e os resultados que a gente espera dele. Temos as 2 fases, essa fase piloto que já se encerra praticamente agora, que eu vou explicar, e a fase plena que por hora se aproxima, que a gente agora precisa azeitar ela, ajustar ela operacionalmente, legalmente, para que ela possa, então, de fato, gerar esses resultados que nós esperamos. Os envolvidos, na primeira fase, como o presidente já falou, nós fizemos um trabalho in-house, em casa, em cima do nosso banco de dados, dos registrados e dos cancelados. Cadê a Berenice? Berenice, né, Berenice? Os cancelados nos surpreenderam muito, né? Depois eu falo. Berenice foi extraordinária. Berenice, obrigado também a você. Você foi sensacional. E nessa outra fase, então, a gente tem CFA, CRAs, eventualmente Angrade, PUSEI, MEC, NEP, enfim. Os dados, a gente usou o CPF e a data dos registrados e cancelados, e agora vamos usar o CPF e a data de conclusão. E essa foi uma contribuição muito importante, né, Leonardo, quando você disse assim, pô, professor Mauro, nós podemos colocar também a data de conclusão. E é claro, olha, já era uma contribuição importante, porque ela vai permitir que as instituições saibam, por turma de egressos, como é que eles estão indo no mercado. Se estão indo pior ou melhor, se eles têm uma inserção melhor ou pior. E o que isso tem a ver com os seus programas ofertados? O que tem isso a ver com o desempenho docente? O que tem isso a ver com o seu projeto pedagógico de curso, por exemplo? Né? Isso é fantástico, isso é uma riqueza. Olha o detalhe, mas é de uma riqueza absolutamente muito grande. A tecnologia em ambos, como o presidente Wagner falou, é Big Data. A metodologia, então, é simples, CPFs e data de registro no sistema, utilizando o Big Data. E aqui também. E a gente espera, e já temos, atuação, perfil, mobilidade socioprofissional dos registrados e cancelados. Veja, uma profissão com 52 anos, estamos fazendo, né? E nós não sabíamos quem nós éramos. Era tudo no achismo. Tudo no achismo. Assim como as escolas atuam no achismo, nós também atuamos no achismo. Bom, isso mudou radicalmente. E as escolas também vão poder ter uma ideia da mobilidade profissional dos seus egressos, aonde estão, o que fazem, quanto ganham, aonde atuam. O que nós temos até agora são situações absolutamente interessantes do ponto de vista de resultados que nós fizemos em casa. Mas esses são, basicamente, alguns resultados e benefícios que nós esperamos obter. Nós, enquanto sistema, queremos melhorar nosso market share. Não é possível market share de 9,5%. Uma empresa com 9,5% de market share estaria absolutamente falida, quebrada. E nós temos uma desvantagem ainda, né, presidente?
que nós somos um monopólio, nós não temos concorrentes, né? É isso, quase a Petrobras, né? Vejam que isso não está certo, está equivocado, tá? Está equivocado. E, do ponto de vista das escolas, nós vamos poder, geralmente, gerar melhorias no ensino de forma objetiva, com evidências. Porque a pior coisa é você não ter evidências. A pior coisa é você atuar nos achismos. Definir estratégias sem evidências é um terror. A estratégia, ela se sustenta nas evidências. Se você não tem evidência, você não pode definir uma boa estratégia. Que tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Quer dizer, podemos acompanhar os egressos, nós podemos ter feedback sobre os egressos, nós podemos, como nós temos a informação por egressos, isso permite dizer se nós temos que fazer inferências ou não, aonde, por quê. Isso nos torna muito mais sujeitos do processo formativo, porque hoje nós não somos absolutamente sujeitos do processo formativo. Nós estamos num acidentalismo também terrível, né? Nosso olhar é quase que totalmente para o órgão regulador e não para o mercado, que é o grande... e a sociedade, que é o grande cliente, dizer assim, do nosso trabalho. Eu fiz alguns recortes, mas esses recortes são ainda... Porque toda vez que eu entro, eu me perco, eu fico até 4, 5 da manhã e... Aí eu tenho que me racionalizar, porque senão eu navego. Você põe isso no ar aqui agora. Hã? Aí põe no ar é mais complicado. É mais complicado. É. Mas vejam só. Poderia estar no ar. Sim, exatamente. Nós pegamos 306 mil, aí vem a pergunta, mas por que 306 mil se somos quase 400 mil? Pois é, temos problemas também, né, presidente? Faltam dados. E o Big Data, como toda tecnologia, ela é exigente. Ela é exigente. Nós não temos CPFs desses colegas que estão registrados e precisamos nos reorganizar para isso. O CIFA está fazendo um trabalho extraordinário nesse sentido. O CIFA é o nosso grande cliente do ONECAD. Ele é o grande cliente. O ONECAD ele não termina em si. Ele termina na atividade fim nossa, que é a fiscalização. Ele vai ajudar na fiscalização. E o CIFA é o nosso agente efetivo, na ponta, que vai implementar isso. Mas olha uma coisa interessante. Quase 60% dos profissionais de administração registrados no sistema, eles são sócios de empresas ou são sócios empregados. Quase 60%. Apenas, vejam só, empregados 55,8%. Acho que aqui houve um equívoco. É menos, desculpa aí. E sem vínculo 17%, porque esses aqui, ou porque não tem informação. Mas vejam uma coisa interessante, 59,2%, 60% tem empresa. A pergunta é, será que eles foram formados para isso, preparados para isso? Mas atuam nisso, ganham a vida nisso, sobrevivem dessa forma. Essa é a nossa cara, essa é a nossa profissão. Assim nós somos. Se formos olhar o Rio de Janeiro, também mais de 55%, aqui eu preciso corrigir, há um equívoco, acho que é na hora da formulação, mas nós temos mais da metade também. Aqui no Rio de Janeiro, 55%. Que são os registrados, que estão vinculados ao universo. E ao universo total, exatamente. Vejam só,
Sim, isso mostra o perfil que nós somos, quem nós somos, aonde estamos atuando. Isso nós vamos poder saber também depois dos egressos. Vocês vão poder saber. A ideia é pegar o CPF dos últimos 10 anos, até 10 anos. Por quê? Porque pode ter instituições que têm 8 anos, 7 anos, 5 anos, 4 anos, até 10 anos. Porque esse é um horizonte de tempo muito sólido. E nós vamos poder saber onde é que eles estão. Por turma, por ano, por período. Olha que riqueza. Cada instituição... No limite, né, Mauro? Que não podemos dizer por causa da questão jurídica, né? Sim. Por pessoa. Por pessoa. Mas poderíamos dizer, mas não vamos... Quem é quem? Quem é quem? Vejam a riqueza disso. Cada instituição que vier a se conveniar com o CRA do Rio de Janeiro poderá ter esses resultados. E nós podemos ir ao detalhe. Nosso sistema podemos saber por cidade, inclusive. Podemos abrir a cidade. E na cidade nós podemos ver as instituições que estão lá e onde estão os egressos dessas instituições. Olha que interessante. Vocês vão dizer, mas para aí, mas então a instituição A vai saber os dados da B? Não, cada instituição vai ter os seus dados confidenciais. Não tem esse risco, porque é mediante um convênio muito bem focado e redigido, tá certo? Então não há esse risco. Vocês vão saber o que cada um de vocês. Cada um vai ter a sua realidade dos egressos. E quando vier este monstro gigante do Ministério da Educação e do INEP, vocês podem mostrar para ele. Está aqui. É isso que a gente faz. Ó. Pessoa física por CRA, isso aqui mostra o Brasil, onde estão os nossos egressos. A gente vê que nós somos uma profissão que tem uma alta concentração. Veja só, em 4 CRA, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nós temos 57%, quase 60% dos profissionais estão aí, em 4 regionais. Somos um sistema bem concentrado. Se pegarmos os 9, nós temos 86%, ou seja, 86% estão em 9 CRAs. Somos um sistema bem concentrado, bem atípico. Isso para nós, né, presidente Wagner, é muito importante para as nossas estratégias de criarmos um melhor equilíbrio no sistema, com as políticas, inclusive, internas de desenvolvimento dos regionais. Isso vai nos ajudar bastante, né? E assim a gente pode abrir cada um deles e vamos saber por cada estado essa realidade. Por cada estado, em cada cidade. É uma riqueza espetacular de informações que, obviamente, não terei o tempo aqui e nem queria cansá-lo sobre isso. Gênero e idade. Gênero e idade. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver uma coisa curiosa. 42% dos nossos profissionais de administração têm até 38 anos. Somos, portanto, uma profissão, por esse ponto de vista nacional, jovem. Se formos aumentar isso um pouquinho mais, nós temos quase 60% até 43 anos. Eu tenho 57, eu estou fora, eu estou da minoria já, presidente Wagner. Olha aqui, ó. 57% é mais jovem que eu. Isso está muito lógico e coerente com outras tabelas e gráficos que o ONECAD revela. Mas somos uma profissão jovem. Curiosamente, presidente Wagner, no Rio de Janeiro, que eu vou mostrar agora, mostra uma diferença interessante. O Rio de Janeiro não é tão jovem quanto o Brasil. Interessante, vamos olhar? Se formos um pouco mais à frente, até 48 anos, temos 70%. Olha só, 70% tem até 48 anos. 48 anos é um garoto. Eu com 57 sou um garoto, né?
Portanto, somos uma profissão realmente jovem. 22%, eu pensei esse dado, 22% tem até 33 anos no Brasil. Olha só, é um contingente grande. Está vindo muita gente jovem aí, presidente, no sistema. Se formos olhar, então, o Rio de Janeiro, a gente vê uma pirâmide, nem é pirâmide, né, mas uma distribuição diferente. Olha só, 9% no Rio de Janeiro, né, e eu tinha antes 22%, e aqui nós temos 9%. Vocês podem ver que há uma diferença interessante no Rio de Janeiro. Temos só 23% até os 38 anos, outra diferença interessante. Temos só 37% até 43 anos. Tinha 50 e tantos % no nacional. Temos 52% até os 48 anos. Os outros tinham quase 70%. Né? Parte histórica. Interessante isso, né? Bem depois, exatamente. Exatamente. Há muito tempo. Né? O ensino explodiu depois, mas também a gente tem que ver como é que está se desenvolvendo o nosso processo de registro, que pode ter caído. Exatamente. É um dado interessante. Por isso que eu digo, a gente pode aprender pra caramba com o UNECAD. De toda forma. E eu fico imaginando vocês, nessa segunda fase, o quanto vocês irão poder aprender com esses resultados. Já pensaram? Eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser uma antes do UNECAD e outra depois. Isso eu não tenho dúvidas. Porque pela primeira vez nós vamos ter a realidade nua e crua do que fizemos. Eu me lembro bem, Mauro, na reunião que nós tivemos com o secretário de Ensino Superior do MEC, com o presidente da Angrade, quando eu disse que a gente ia fazer, que a gente estaria em pouco tempo pronto, o risinho de descrédito de ambos. É verdade. A pior coisa que um professor pode ter é descrer na possibilidade que ele possa fazer as coisas. Porque senão ele fica só querendo ensinar. E aí, isso me lembra Bernard Shaw. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu vi isso no risinho dos dois. Autoridades importantes no ensino. Um presidente da Angrade, na época era o Henrique, né? E o secretário de Ensino Superior do MEC, que tem essa responsabilidade. Se vamos fazer isso. É fácil. Foi o ovo de Colombo, sim. Mas isso foi apenas a visão. Porque a coisa foi você, o Leonardo e outros, Berenice, que ajudaram muito. E outros professores, que você sabe. Obrigado. É por isso que eu sempre digo que eu nunca quero estar maduro, presidente. Eu sempre quero estar verde. Que enquanto estiver verde, eu vou estar sempre aprendendo para ficar maduro. Mas não quero ficar maduro. E há um risco de ficar maduro, você sabe, né? É você cair da árvore. E se ninguém te recolhe, você apodrece no chão. Se você estiver verde, você fica pendurado o tempo todo, é mais cômodo, é melhor, prefiro assim. Né? Vamos olhar a faixa de remuneração, é interessante essa faixa de remuneração. 5,4% do universo nacional ganham até um salário mínimo. E aí, eu até pedi desculpas ao presidente, mas teve uma reunião de presidentes onde já estávamos quase há 2 horas discutindo a hipossuficiência no sistema. Isso quer dizer, assumindo que nós somos uma profissão paupérrima, pobre, miserável, quando não somos, pelo contrário. Temos várias minas de ouro a serem exploradas. Graças a Deus estamos explorando elas. Quais são as minas de ouro? Dos cancelados, dos que atuam na administração e não estão registrados, e das pessoas jurídicas. São 3 minas de ouro, enormes. Eu estava discutindo 2 horas, 5,4%, que são
os que possivelmente poderiam ser candidatos à hipossuficiência. Ou seja, eu fico discutindo o Oceano Vermelho e tem um Oceano Azul enorme passando do meu lado, com enormes oportunidades, eu não estou discutindo. Essa é uma visão torpe, equivocada. Nós, como administradores, imagina o empresário ficar discutindo um tempo todo, usando a inteligência de executivos, discutindo 5,4% dos seus clientes que não têm renda e que não pagam a conta. E eu vou discutir eles ao invés de discutir todos aqueles que podem gerar valor. É um equívoco, desculpa, mas é um equívoco. Se formos olhar de 954 até 2862, quase 3 mil, eu já tenho 24,2, ou seja, mais de um quinto. Mais de um quinto dos profissionais de administração estão nessas duas faixas. Se for avançar um pouco mais e chegar a quase 5 mil, 24,2 ganho de 954 a 2,68. De 2,862 a 4,770, eu tenho 15%. Se eu pegar de 4, quase 5, a quase 8, eu tenho 9,4. Que tem uma renda já mais interessante. De 7 a 10, eu tenho 8,6%. Tá? De 10 a 13, 7,2%. De 13 a 19, 5,1%. 4,7% acima de 19,80%. E eu tenho ainda 21% que não informado, que são aqueles que têm exclusivamente renda de pessoa jurídica, e essa informação a gente não consegue ter quanto eles ganham, porque eles são PJ, e são a maior parte de capital fechado, portanto nós não temos acesso à renda. Mas essa é a estratificação da renda. Quanto ganham os profissionais da administração do sistema? Está aqui. É isso que eles ganham. Se somarmos aqui de 954, vamos pegar essa faixa aqui, até 13, eu tenho 64,4% ganho de 954 até 13 mil. Essa é a nossa realidade. Esse universo é de todos eles. os administradores registrados. Registrados. Só registrados. Não os cancelados, os registrados. Que representam o nosso market share líquido aí na ordem de 10%, vamos dizer assim. Né? Bom, eu não consegui fechar esse aqui, que deu um problema no sistema, então esse aqui, eu não sei, não consegui mais navegar por ele. Também já era tarde, mas é interessante, isso aqui ainda é confiável. 56,4, também no Rio de Janeiro, ganham de 9,154 até 13. Agora, olha o Rio de Janeiro aqui. Esse é um dado também já do Big Data, tá? 3% para 5,4%, ou seja, a hipossuficiência no Rio de Janeiro é mais insignificante ainda do que é no Brasil, 3%. E estou gastando uma energia e um tempo, mas pior é isso, são as inteligências. Eu tenho 27 presidentes. Pior, Mauro, são os defensores dos fracos e oprimidos. Pois é, olha só. Ah, presidente, para aí. Eu tive um lampejo ontem à noite ao jantar. Esse é um perigo. Esses guardas são um perigo. Grandes ilustrações. Eu não posso deixar de escrever. Eu fiquei pensando, sempre lembro das suas palavras e comecei a escrever. Eu acho que pode até ter mais, mas eu dei por conta que nós temos no sistema, pelo menos, ou fora do sistema também, ou no Brasil, ou no mundo, 3 tipos de pessoas. Os que dizem que são e não são o que dizem, os que aparentam ser e não são o que aparentam ser, e tem os que dizem e aparentam ser o que são e o que dizem. E são nas suas crenças e convicções e nos seus comportamentos, atitudes e conceitos, pessoas diferentes das outras.
Eu acho que isso a gente precisa incorporar de forma ampla e também na nossa profissão. Sermos mais o que somos capazes de fazer e o que fazemos. Porque tem pessoas que têm discursos absolutamente incompreensíveis. Pessoas que não acreditam no que falam, apenas falam. O pior é que a gente tem que escutá-los. Mas faz parte. Nós temos aí 803 colegas que estão no Bolsa Família. E as razões por que eles estão no Bolsa Família, ambas são por razões trágicas. A metade por uma razão trágica, a outra metade por outra razão trágica. Uma, estão no Bolsa Família porque de fato não tem renda, o que é uma tragédia, ou não é? Claro, é uma tragédia. Ora, quem estudou 4, 5 anos e não ter renda é uma tragédia, ou não é verdade? Aliás, isso está sendo coerente com a realidade dos quadros que formamos em função do que eu falei no começo sobre a realidade do ensino brasileiro. A outra razão também é trágica, só que aí não é trágica pela formação, é trágica pela razão ética e moral. A metade tem renda que vai de 7 a 14 mil reais e tem 1 até 3 empresas. No Rio de Janeiro temos 40. São Paulo tem mais, 70 e poucos. São 400. Ou seja, não são só os políticos, não são só os governantes. Esse problema ele está mais ou menos diluído. E também está na nossa profissão. O que é triste. Pelas duas tragédias. Pela formação e não ter renda. E pela renda estar num programa para quem não tem renda. É desagradável. É muito desagradável aceitar isso, né, presidente? Não é aceitar. Fica aqui agora, nos casos dos 40 do Rio de Janeiro, aos conselheiros presentes, as providências que deverão tomar em termos da comunicação às autoridades competentes disso, pode ser né, o enquadramento devido no Código de Ética, se isso tem. São administradores registrados. É fato. Sim, sim. Sabe por quê? Porque são. Então está o desafio aí, não fica, né? A gente não está, isso até porque podemos identificar perfeitamente quem são os 40. Claro. Mas vocês compreendem como isso é desagradável, não? Código de ética neles, né? Isso é muito desagradável. Sobre as duas tragédias, uma e outra, as duas são ruins. É claro que a moral e ética é sempre a mais desagradável, não? Se formos olhar por ano de registro, o que a gente observa? Aqui a gente viu a expansão que o Leonardo estava falando há pouco. A administração acompanhou toda essa expansão. A partir daqui já teve o refluxo desse crescimento todo e o auge chega em 2011. É interessante essa curva. Dá para explorar ela, poderíamos ter mais tempo, mas vocês vão poder depois se debruçar com mais calma. Mas olhem a queda. Qual é a correlação que tem essa queda com o que eu falei no começo? Com a diminuição do nosso market share. Está aqui. Está evidente. Porque
o ensino dos egressos continua estável, com uma pequena elevação, mas está estabilizado, mas está no nível alto ainda, e o registro está caindo. Sim, também. Também. Mas nós temos que lembrar uma coisa, que os egressos das melhores escolas de administração não se registram no sistema. Como era antigamente. Hoje, quem dá valor ao registro profissional são os egressos das escolas de segunda, terceira linha, não da primeira linha. Isso é um equívoco. Mas estamos trabalhando nisso. Na gestão agora do presidente Wagner, com o próprio sistema de fiscalização e autoatendimento, com o próprio ONECAD, a própria certificação profissional, que eu vou falar daqui a pouco, eles estão indo ao encontro de reverter essa queda vertiginosa, ascendente, consistente do nosso market share. Se nós chegarmos a 30% de market share, meu Deus do céu, isso é possível. É tranquilamente possível e é necessário. Porque tem uma coisa, os egressos das melhores escolas de administração, todos eles atuam em administração. No entanto, quase ninguém está registrado no sistema. Isso quer dizer que eles estão atuando ilegalmente na profissão. E, portanto, nós precisamos encontrá-los. Agora, se formos olhar sem os tecnólogos, essa curva é impressionante. O efeito dos tecnólogos pelo ONECAD revela que os tecnólogos já têm uma participação muito importante no sistema. Sem eles, a curva fica muito pior. Estou falando de tecnólogos em áreas da administração. Dos que estão registrados. Dos que estão registrados. Eu tirei o efeito tecnólogos aqui, pelo ONECAD. Tu tem os dados de quantos estão na economia informal? Não. Existe uma boa parte. Pode ser. Nós estamos falando só do registrado, viu? Só dos registrados. Nós não estamos falando daqueles que não estão registrados. Sim, exato, exato. A gente vê também que cada vez mais o egresso se registra mais rapidamente. O ONECAD mostra isso. Mas tem uma coisa muito perversa. Ele se registra mais rapidamente e fica cada vez menos tempo. E quem permanece mais tempo são os antigos. Por isso, naquele gráfico anterior mostrou a faixa etária, sabe? Mostra claramente isso. O jovem entra e sai. E aí eu tenho que me reportar novamente a uma insistência recorrente minha, e que eu não tenho nenhuma dúvida de estar equivocado, muito seguro do que eu vou dizer agora. Nós falhamos muito na formação dos profissionais de administração. Não só pelas questões conceituais, metodológicas e técnicas. Me refiro aqui à questão da profissão. Os nossos egressos não têm no DNA a nossa profissão. Não tem. Quase não a conhece. Nós não falamos da profissão. É como se nós formássemos para nada. Nós temos que formar as pessoas para terem uma profissão. Faz parte do mundo do trabalho. Os estudos que a gente tem são terríveis. A maior parte que sai das escolas, elas não têm claro o que é administração e nem o que é ser administrador. Isso quer dizer, na prática, que eles não sabem bem o que estudaram e nem para que estudaram. Ora, isso nos remete a uma crise ontológica desagradável.
E aonde se faz isso? É na academia. Isso é muito sério. Eu acho que nós aqui estamos juntos, pensando, obviamente, o ensino e a profissão. Até porque, vejam o seguinte, cuidado, para não caminharmos na linha da economia. Quando a academia não valorizou mais a profissão de economia, o que aconteceu com a profissão de economia? Está desaparecendo. Se vão sobrar 3 ou 4 conselhos, vai ser muito. Se nós não valorizarmos o profissional em administração, nós não vamos ter mais ninguém. Isso tem um impacto direto na academia. Cuidado. Nós não podemos andar separados. Isso quer dizer que nós temos que tornar mais evidente a profissão durante a formação do profissional. Porque hoje nós não fizemos isso. Ele não tem orgulho, ele não tem sentido de pertencimento. A autoestima do egresso dos nossos cursos de administração é baixa. Isso é inaceitável. Quando o mercado clama por administração, quando a sociedade clama por gestão pública profissional. Aliás, tem gente que diz o seguinte, e é bom os internautas que estão me ouvindo, escute o que eu vou dizer. Para que existe o Conselho Regional de Administração? Ora, é para eu ter uma profissão. Isso é pouco? Não, isso é tudo. Quantos gostariam de ter uma profissão e não têm? Quantos estudam e clamam hoje junto ao Estado que querem uma profissão e não têm? E nós temos uma profissão regulamentada de 53 anos e que nós não valorizamos. Eu vou dar um dado agora para vocês, que para mim tipifica o que eu estou falando. Eu gosto de evidências. Quem de vocês conhece o PLS 439? Que revisita a profissão, que é uma iniciativa absolutamente inteligente e importante que está no Senado. Todos conhecem? Está vendo? Esse é o problema. Nós começamos em casa. Nós temos hoje em torno de 3,5 milhões de bacharéis e tecnólogos em áreas de administração no Brasil. E temos 1.350.000 que estudam administração no bacharelado ou em curso superior de tecnologia. Eu estou falando de uma comunidade na ordem de quase 5 bilhões de pessoas. Sabe quantos até hoje aderiram e votaram a favor do PLS 439? Na audiência pública, né, do Senado. Isso. 56 mil. Precisa falar. E aí, uma senadora, porque para atender ao seu público do seu estado natal, meia dúzia, requisita o projeto e para. E prejudica uma comunidade de quase 5 milhões. Mas a culpa é nossa, porque nós somos omissos. Ora, quase 5 milhões, 56 mil. Se eu tirar o efeito de quantos votaram lá com vários CPFs, vários e-mails, esse número não chega a 30 mil. Essa é a nossa cara. Nossa autoestima precisa ser resgatada. A administração é muito importante, ela é muito rica, ela é muito valiosa, ela é imprescindível na vida das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo e dos governos. Não é possível que essa profissão seja tratada dessa forma. Também não é possível que alguém que não cuidou bem da sua formação, que foi irresponsável com a sua formação,
e por isso não tem emprego, não tem renda, culpe a profissão por isso, como se nós fôssemos os responsáveis por isso. A responsabilidade por ser competente é de cada um de nós. Isso não se delega. Mas voltando, veja, há mais de 10 anos eu estou insistindo nisso. Nós não conseguimos gerar DNA da profissão nos nossos estudantes. Não. E é por isso a baixa autoestima, esse sentimento de não pertencimento. E aí vem a pergunta, afinal de contas, formamos para quem? Bom, se formos olhar pessoa física e PJ, a gente tem uma estratificação muito interessante. Isso aqui são tudo administradores registrados que têm pessoas jurídicas. Então é interessante, porque se nós olharmos, por exemplo, São Paulo, são quase 55 mil, Minas 29 mil, Rio de Janeiro 22 mil, quase 23 mil, que são administradores que têm pessoas jurídicas e que, no entanto, não estão todas registradas no sistema. Perceberam? Deveriam todas estar registradas no sistema. E todas deveriam ter um responsável técnico. Aqui tem um gap enorme que o NECAD revelou. É muito interessante. É bom que você explique aí, Mauro. Estamos falando aí agora do sistema econômico, os quinais, né? Dos quinais. É bom explicar, porque isso aí não são os registrados, hein? É isso? Esse aqui é o universo total. Alguns estão registrados. Sim. Universo total, pois é. Mas... Total. Isso quer dizer, pessoas jurídicas em nome de profissionais da administração. Até porque tem muitos que têm mais de uma. Tá certo? Tem mais isso. Mesmo assim, deveriam estar registrados, que certamente são na área da administração. Certo? Se formos olhar por setor, a gente vê que a maior parte dos administradores atua no setor de serviços. Pela importância, nós pedimos para explorar o setor, vou passar aqui, que é esse aqui, por serviços. Então nós abrimos, eu sei que está difícil de ler, mas se a gente olhar o varejo tem a maior concentração. Mas antes, quando eu mostrei serviços, são mais de 70% dos profissionais da administração atuam no setor de serviços. Eu pergunto, a gente forma para o setor de serviços? Mas eles atuam lá. Mais de 70%. E aqui estão as áreas, minuciosamente decompostas. Esta informação vocês vão poder ter no NECAD, na segunda fase. Vocês vão saber onde é que estão os egressos de vocês por turma em cada um desses setores. Vão poder monitorar, inclusive, se eles estão migrando ou não, se eles continuam concentrados ou não. Vocês estão percebendo a riqueza de dados? Eu quero descer um pouquinho a questão dos benefícios que vocês poderão ter a partir disso. Vocês vão saber minuciosamente aonde estão, o que fazem, quanto ganham, quem são. Inclusive por setor de atividade. Já pensou se todos eles estão no setor e o projeto pedagógico de vocês está orientado para um outro perfil de egresso? Como vocês poderão fazer uma junção mais inteligente, estratégica do projeto pedagógico de vocês? E mudar o perfil do curso, inclusive o perfil do corpo docente? Que o projeto pedagógico não tem vida própria. Quem dá vida ao projeto pedagógico é o corpo docente e o corpo discente. Então, é uma riqueza extraordinária que nós vamos ter pela primeira vez à disposição disso. Eu vou terminar.
essa fala aqui, eu já estou com o meu tempo esgotado, mas eu queria dizer que tanto o ONECAD como a certificação, que é o CEPAD, eles estão orientados para o fim. O CIFA é o grande cliente. O CIFA é o grande cliente tanto da certificação quanto do ONECAD. Tá? E vou terminar falando... Talvez, Mauro, nem todos aqui, os professores, estejam compreendendo o que quer dizer CIFA, né? CIFA é o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento. É o sistema, por exemplo, que o Rio de Janeiro já utiliza há alguns anos, que tudo é feito, inclusive, por Big Data também. Daí o ovo de Colombo ficou fácil. Aí ficou fácil, né? Já usava. Exatamente. É o sistema nosso, que você, como se fosse... É o sistema da Casa Bahia, de comércio eletrônico, aplicado a uma autarquia federal, é uma entidade de classe. É simples assim. Diz que tudo fica fácil depois que a gente sabe, né? Quando o aluno aprende, diz assim, professor, nossa, mas como era fácil, né? Claro, ele aprendeu. Aí tudo fica fácil, né? Mas até chegar lá, diz o João Paulo Arthur, diz que a verdade, depois que é descoberta, ela se torna tão óbvia que parece ridícula. Bom, a certificação... A segunda fase está pronta para ser aplicada, vai depender dos regionais, né? Isso. E a gente começar a primeira experiência. Isso, exatamente. Aí eu vou ficar muito frustrado se não for no Rio de Janeiro, mas... Né? Eu espero que a gente aqui no Rio de Janeiro... Eu sou bairrista. Que a gente tenha uma excelente capilaridade nas instituições que venham aderir. Eu não quero me frustrar, mas eu entendo que se eu sou uma instituição de ensino, meu sonho de consumo é saber onde é que estão os meus egressos, porque esse é o pulo do gato. Afinal de contas, onde estão eles? Dei certo? Porque agora o Conselho Federal sabe. E o Conselho Regionais também, onde estão os nossos profissionais registrados. Nós estamos buscando, né? Evidentemente, você não falou dos cancelados. Até porque quando a gente aplicou os cancelados, é verdade. A coisa fica, né? Na primeira experiência, eu estou ansioso para fazer a experiência dos cancelados aqui no Rio de Janeiro. É que a Berenice, ela não quer revelar meu sonho. Eu tive um sonho de que mais da metade dos cancelados ainda atuam em administração. E ela me deixou numa expectativa tão grande que ela fez um teste e revelou que deu mais de 70% dos cancelados que atuam em administração, ou seja, eles mentiram quando cancelaram. O cara chega e apresenta toda uma documentação absolutamente formalizada, correta, que está tudo, que é verdade tudo que está ali. Só que ele atua em outras áreas. O Rio de Janeiro já fica mais difícil isso e nos estados que tem o CIFA, né? Antes só tínhamos aqui, agora a gente já está indo para o 12º estado. 12 de agosto estados. para cá, 12. Então, o que significa? Quando o cara tem o pedido de cancelamento, licença, etc., é um cliquezinho no Big Data, a gente sabe todas as funções que ele exercita ou não. A gente pode fazer experiências até aqui, com o caso do Rio de Janeiro, de qualquer um. Me lembro que a gente foi na primeira apresentação disso numa assembleia de conselheiros, o nosso vice-presidente, né, colocou o CPF dele, apareceu na tela, tinha até uma empresa que ele já tinha esquecido, que ele tinha esquecido dela, que estava lá. Então, a gente sabe as relações, se ele é responsável, o que ele faz fora daquilo que ele está apresentando formalmente. O que ele está dizendo, Mauro, que a primeira piloto que nós fizemos no primeiro regional deu mais de 70% dos cancelados que comprovaram que tinham, hipoteticamente, que tinham efetivamente não exercício mais na profissão, exerciam a profissão. Portanto, são três minas... E aí a gente né, só pensa em receita, essa fiscalização, coitadinho dos caras que no Emil Fará tem razão mesmo, sabe? Aquele velho livro dele antigo, da década de 70. Este é um país dos coitadinhos. O cara é desonesto, diz que cancelou, isso é uma obrigação legal. Quem não está registrado tem que ser autuado. Perfeitamente. Perfeitamente. É o normal, é o correto.
estamos avançando bem. Estão percebendo? Que nós estamos avançando em várias frentes, né? Até agora nós temos 27 conselhos regionais. Mais da metade desses 27, até agora, não tinham feito nunca uma fiscalização. Nós não somos um conselho de fiscalização, estou falando do Brasil. Nunca fizeram uma fiscalização, não é duas, não, uma. Esse quadro não é de desesperança, é um quadro que existe um enorme potencial para a nossa profissão crescer e se afirmar. Enorme. A gente tem que mudar, são os conceitos. Enorme, enorme, enorme. É claro, eu tenho dito e falo isso com tranquilidade, não falo isso até porque eu não sou por soberba ou arrogância, mas infelizmente a gente tem colegas que não zelaram pela sua formação e estão alijados do mercado. O mercado é implacável, não adianta. Não tem como tutelar a incompetência. A incompetência é incompetência. É por isso que o mercado já está expurgando aos montes egressos com deformação profissional, não com formação. Você sabe disso? Você sabe disso? Isso é terrível. Eu lamento profundamente, porque isso gera uma frustração juvenil terrível. O jovem e a jovem estudou achando que vai ser uma coisa e não é nada disso, é bem outra coisa. Isso é desagradável. Mas é a realidade. Nós temos que falar a verdade. Chega de hipocrisia. Nós estamos cansados disso. Está na hora, como diz o presidente Wagner, de colocar toda a sujeira em cima do tapete. Eu prefiro a dureza da verdade do que a frustração da mentira e da hipocrisia. Porque ela vai doer muito mais lá na frente. Ela machuca muito mais. Está na hora de mudar. Vamos falar sobre a certificação para concluir? A certificação ela foi toda mudada. A certificação profissional é um conceito moderno, contemporâneo. É um clamor mundial da sociedade. É uma garantia social muito mais segura do que, por exemplo, exames de ordem, exames de proficiência. A certificação, em todas as áreas, ela é contemporânea. É um novo requisito social. Nós entramos nisso. Começamos, tivemos algumas questões conceituais que precisaram ser revisitadas, nós revisitamos, mas a ideia é colocar a certificação como uma forma de mensurar conceitos e aplicações dos conceitos, ou seja, estamos falando de competências profissionais. E por isso que ela foi totalmente modificada. Esse quadro aqui, essa apresentação fica aqui, vocês vão poder se servir dela, mas apenas dizer para vocês que a gente fez várias mudanças. A palestra também, Mauro, depois vai para o site, não é isso, Leonardo? Vai. Nós tínhamos só recursos humanos, hoje nós temos, além de recursos humanos, finanças, marketing e vendas, produção, materiais e logística, 5 áreas. Nós tínhamos como stakeholder principal, antes, apenas o profissional, aí o profissional se certificava, chegava no mercado e o mercado dizia, mas o que é isso mesmo? Ele não conhecia. Então, agora nós mudamos, a orientação é empregadores em primeiro lugar e profissionais em segundo. Porque se o empregador conhece e deseja, eu vou ter os profissionais interessados em se certificar. A experiência era permitida, agora não é mais permitida. Vocês podem dizer, poxa, mas como? Experiência não vale? Não, não vale. Por quê? Porque ela não é bem aceita no mundo da certificação. Por que não é? Eu posso ter 15, 20 anos em finanças, e quem me disse que eu fui um bom financista? Quem me garante? Não é tributo.
Eu posso ter mudado 10 vezes de empresa, em todas elas deixei um rastro de problemas. E aí? Nós temos experiência. Então ela não é bem aceita, nós tiramos ela. A prova era em conteúdos, como a academia, como nós. Nossas provas são conteudistas ou não são? São. Na via de regra, a maior parte é. Não. As provas, as questões, todas nossas são focadas em competências profissionais nessas 5 áreas. Para isso, usamos a taxonomia de Bloom. Pegamos as melhores inteligências da Fundação Getúlio Vargas, que é a nossa parceira, nessas 5 áreas. Ficamos... E essa nova versão também. Sim. É assim. Sim. Que não era a Fundação Getúlio Vargas. Não era a fundação, está aqui. Antes era CFA, CA São Paulo e ICSS. E hoje é CFA, FGV. Olha, a FGV, para ela acreditar, ela tem que ter muita convicção. Que o presidente Carlos Ivan me falou uma coisa que eu engoli e está dentro de mim até hoje. Ele diz o seguinte, que a FGV não se mete em coisas que não têm impacto. Tem que ter médio e alto impacto. E ele percebeu na certificação profissional algo de alto impacto. Então, eu estou absolutamente muito feliz, tenho tido um apoio incondicional do presidente Wagner nessa nova fase, e nós estamos restabelecendo uma nova ordem das coisas. 10 meses nós nos debruçamos em cima do banco de questões dessas 5 áreas, usando a taxonomia de Bloom. Até porque foi um aprendizado. Mas o rigor era questões que aferissem competências profissionais. Conhecimentos, habilidades e atitudes. E dá para fazer. Como a tecnologia é a resposta por item, né? O Nicolini conhece bem isso, né, Nicolini? A gente tem uma condição de saber tudo, porque por trás do banco de questões tem uma tecnologia, um algoritmo altamente sofisticado que permite nós sabermos detalhes absolutamente extraordinários que o candidato nem imagina que ele está sendo avaliado ao responder as questões. Portanto, é um banco de questões muito bem pensado, levou muito tempo, tem muita inteligência nisso. Mudamos o prazo de 3 para 4 anos, que esse é o padrão médio mundial, tá certo? Ou seja, aqui nada é sagrado, nada é ad eterno, ela está alinhada ao conceito da educação continuada, tá? Da educação continuada. Ronaldo Mota escreveu um artigo esses dias sobre nanocertificados, diz que cada vez mais os profissionais se nutrem de nanocertificados, ou seja, é uma coletânea de certificados na vida toda, o diploma é apenas um. Tá? Em função desta mudança, temos hoje uma autonomia total na gestão, ela está toda ela no CFA. É claro que isso está dando muito trabalho, deu muito trabalho. Mas antes não se tinha nenhuma autonomia. Né? Nenhuma autonomia. Era um instituto de certificação de Seguridade Social. Seguridade Social, realmente era isso é um desvio absurdo. Né? E tinha todo o link, agora tem todo o link com o mercado. Eu tenho dito para os empresários, a gente tem visitado as entidades empresariais, eles estão encantados. Por exemplo, a CNI deu total apoio. Os jovens empresários, a CONAGE, total apoio. A FEComércio, total apoio. Estamos fazendo uma agenda nacional. Estamos dizendo, a certificação foi feita para vocês. Ela tem que dar certo. E estamos, eventualmente, já começando trazendo a CONAGE para o comitê. A CONAGE, os jovens empresários, eles são muito rápidos. O jovem empresário é muito gostoso de lidar com ele, porque ele é muito rápido. Ele não fica enrolando muito, não. Não que o sênior não seja assim, mas a CONAGE, os jovens empresários, eles são absolutamente muito assertivos. Né? Enfim, estamos caminhando muito bem. Estamos continuando com essa agenda. Já temos dois certificados. Ainda 90% reprovou dos que fizeram. 90% reprovou. Por quê? Nós precisamos que a certificação não se vulgarize.
ela tem que ser o diferencial. Então, nós somos muito cuidadosos. É claro que o banco de questões ele vai ser calibrado gradualmente na medida em que nós o aplicarmos. Daqui um pouco, a gente mescla um pouco o número de questões de alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade, tá certo? Mas isso, a dinâmica do uso do banco de questões vai nos ensinar e a tecnologia que está por trás vai nos apontar isso. Ela vai nos apontar, não é nós, ela vai nos apontar, vai dizer, olha, está aqui. E nós vamos ajustando e aprimorando, né? E nós estamos entrando em mais 3 novas certificações. Presidente, ontem tive uma reunião com a Fundação na área da saúde e, olha, saí de lá encantado. É fundamental, Mauro, que a gente tem discutido tanto isso, mas para compartilhar aqui com os colegas, que a gente vá se orientando fortemente para a administração fim. A gente tem uma tradição, que eu não estou negando, né, das atividades meios, recursos humanos, finanças, marketing, né, mas é preciso que a gente desenvolva na nossa formação profissional essa atividade fim também. Não é deixar de fazer uma coisa para fazer outra, é fazer uma coisa e outra. E outra coisa, exatamente. Começamos pela saúde, depois sistemas e métodos e gestão pública. São as 3 áreas. Nós não temos profissionais de saúde. Não temos. Aliás, agora, E é fundamental. quinta e sexta, nós vamos apresentar, eu e o Marcelo Iverson, nessa comissão da saúde que o senhor nomeou e me honrou com a participação, desenvolvemos um protótipo que é simples, né? Muito simples o protótipo, mas ele vai nos orientar, ele vai nos guiar, tá certo? Mas o que o presidente falou é absolutamente verdadeiro. O problema nosso é que nós não temos quadros para a área da saúde. A saúde clama, nós temos hoje um mercado aí, ontem o profissional lá da FGV me mostrou um quadro, fiquei impressionado. Nós temos um mercado aí, mais de 100 mil profissionais que nós podemos inserir nesse mercado facilmente. Facilmente. E que não tem. Portanto, é um mercado que nós temos que nos apropriar da forma profissional mais adequada e urgente possível. Então, a formação de quadros urge. E eu acho que a certificação vai ao encontro disso, que as pessoas vão procurar formações nessa área para buscar a certificação, que vai ser uma garantia para o Estado e para as instituições privadas de terem uma gestão mais profissional nesse segmento tão importante e que todos nós podemos ser vítimas ou não. Bom dia. Eu estava falando com o presidente Wagner aqui. Qual é a visão que as instituições, as IAS, as instituições acadêmicas, universidades, têm em relação a esse certificado? Qual é a impressão deles? Porque, direto ou indiretamente, o nível de ensino vai ser avaliado. Se eu faço certificado, né, 2 mil alunos de uma universidade foram avaliados, foram certificados e a certificação foi baixa. Metade não passou, por exemplo, teve a média baixa. Isso, para a universidade, pode ser uma informação de como for, dependendo de como é administrada essa informação, né, se ela é pública ou não, isso a universidade pode ter interesse ou não. Acho que é muito importante nós sabermos administrar essa informação dos certificados. Até que nível é confidencial ou não. Porque, olha só, seus alunos aqui, por exemplo, no estado do Rio, seus alunos foram os que tiveram a menor média. Então, isso é para uma universidade, a princípio, é maravilhoso. Quero falar, então, peraí, se eu quero uma coisa séria, se eu quero que meus alunos no mercado tenham uma representatividade séria, então eu vou melhorar meu nível de ensino para essa proposta que eu me proponho, né? Tá certo? Claro. E, pelo outro lado, tem a universidade que pode não se interessar, falar, não quero que meus alunos sejam certificados, não, pode até querer que não sejam, porque ela sabe do baixo desempenho de ensino e pode não ter interesse. Em verdade, no final... Mas, Gerão, veja bem, a gente não está falando de aluno aqui, né? Sim. Está falando do profissional já formado. Profissional. Sim, já formado, exatamente. Mas já está formado, já saiu. Aluno, um ex-aluno daquela instituição, que se formou naquela instituição. Professor, o senhor toca num ponto importante, ele está contemplado. A gente entende que o refluxo indutor da certificação vai sim ter um refluxo na academia.
não há a menor dúvida. Como vai ter também, e é um dos pontos dos benefícios para o profissional, ele vai poder se autoavaliar. Ele vai fazer a prova e foi muito mal. Ele vai dizer, pô, caramba, eu estou muito longe do ideal. Eu tenho que correr atrás. Então vai ser muito bom para ele, porque ele vai poder se situar também. Vai ser um processo de autoconhecimento interessante. Mas eu queria mostrar para vocês qual é o escopo conceitual que está por trás disso aqui. Nós temos a avaliação, que faz parte de um sistema de formação tradicional, do qual nós militamos, está certo? Que está em cima de um plano pedagógico institucional, um sistema de formação tradicional e tem um sistema formal de aprendizagem. Por outro lado, nós temos a certificação, que tem como foco um plano organizacional e administrativo, tem um foco mercado de trabalho e tem o reconhecimento de competências como ponto central. Quem é que vai unir o sistema de formação e o mercado de trabalho? A certificação ela foi concebida exatamente para ser este elo de ligação entre o sistema tradicional de ensino e o mercado de trabalho. Conceitualmente, ela está concebida para linkar esses dois mundos. Essa é a ideia. Bem, nós temos vários protagonistas, 6 protagonistas importantes, que são os profissionais, os empregadores, o Estado, a sociedade, o sistema formal de ensino, o que o senhor está dizendo, ele vai ser impactado sim, ele é um protagonista, o nosso sistema profissional, porque a ideia com a certificação é trazer os egressos das melhores escolas para dentro do sistema. Eles estão na administração, atuam em administração, não estão no sistema. No momento que a certificação será o selo diferencial do mercado de trabalho, esses profissionais vão buscá-la com uma questão competitiva. Exatamente. O Estado, por quê? Porque os índices oficiais, a toda hora a gente vê, mostram que nós estamos perdendo em competitividade, em produtividade, na verdade. Nós entendemos que profissionais certificados em administração poderão agregar mais valor, né? a gerar mais resultados, a serem mais competitivos e melhorarem os níveis de produtividade que a gente tem do ponto de vista nacional. Claro que aqui a gente tem o papel da certificação, mas eu chamo a atenção à questão da portabilidade profissional. A gente fala de portabilidade tecnológica e nós estamos usando a portabilidade profissional. Um profissional certificado vai melhorar sua portabilidade de ir para uma empresa e para outra. Isso vai lhe oferir uma competição interessante de se mover dentro do mercado de trabalho. E, por fim, aqui estão os impactos positivos. Nos empregadores, e aí eu termino com isso, nós escolhemos 3 gargalos que os empregadores têm. Se vocês falarem com os empresários, eu sempre fui mercado e academia, meu rótulo é professor, mas eu sou muito mais executivo que professor, mas eu fico muito feliz porque a academia sempre me inspirou e no mercado eu sempre pude executar, fazer. Isso é muito bom. Mas quais são os 3 gargalos? 1, a queixa é geral. Pô, a gente investe tanto em recrutamento e seleção, a gente gasta tanto em testes, etc., etc., mas o turnover das empresas é altíssimo. Gasto muito e a pessoa não dá certo para onde ela foi contratada. Tá certo? Bom, o que nós entendemos? No momento em que o empregador quiser alguém nas áreas da administração e exigir alguém certificado, a chance dele acertar é muito maior. Por exemplo, se ele quer alguém em finanças e pega alguém certificado, a chance dele acertar é muito maior do que não. Então, nós vamos ao encontro dos gargalos dele. Outro gargalo. O empresário se queixa muito que ele investe muito em treinamento, em capacitação, em desenvolvimento de recursos humanos. E se queixa de que, apesar de ele investir muito, o retorno é baixo. Nós entendemos que um profissional certificado vai responder mais proativamente, assertivamente a programas de capacitação e treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. E, por fim, uma organização não vive sem resultados.
a certificação ela está também focada no sentido de que um profissional certificado em administração tenha melhores condições de gerar resultados e agregar valor à empresa. Então, esse é o nosso mote da certificação para os empregadores. E o empregador, porque ele vai ser o nosso parceiro, ele está simplesmente aberto a dizer, olha, ajuste aqui, ajusta colar, pronto, nós vamos ajustar. Porque se um profissional certificado der certo, ele vai retroalimentar a certificação. E ela vai entrar num processo de uma espiral ascendente. Eu contrato o profissional certificado, que deu certo, eu quero mais gente querendo certificar, e isso vai ser uma espiral ascendente absolutamente maravilhosa. Mais válido e reconhecido. Vai ser um processo de cumplicidade positiva, eu diria assim, tá certo? Em todas essas áreas aí. Eu vou terminar mostrando um videozinho muito curto, muito rápido, e termino com ele. E já de antemão eu quero... É preciso lembrar, antes de você sim, sim. Que o sistema CIFA, que o Conselho começou esse processo agora em experiência piloto no Rio de Janeiro, ele rapidamente vai se espalhar para os 12 que já estão no CIFA, faltam 15 ainda, né? A tarefa é grande, que é o ADM Empregos e Estágio. Perfeito. O que significa que isso talvez precisaria de uma exposição. Nós estamos aqui professores que tenham uma influência direta, objetiva, concreta em cada um dos alunos. Claro. O ADM Empregos não é uma contratação de uma empresa de colocação de mão de obra, de colocação de pessoas, né? A mão de obra, agora se fala mão de obra, os preconceitos, não, mão de obra não é obra, mão de obra não é mais obra. Mas, em verdade, é pelo sistema de dentro do Conselho, de dentro do CIFA, que a gente compatibiliza, já em execução, a objetividade da oferta do emprego e da oferta da demanda do emprego e da oferta do profissional ou do estudante de estágio. Inicialmente, estamos começando com as empresas registradas no Conselho, cerca de 6 mil empresas que têm registradas aqui no Rio. É isso, Leonardo? É isso? Né? Mas já nós vamos espalhar, eu tenho o compromisso de fazer em 60 dias, isso foi um desafio apertado, espalhar isso para o conjunto do mercado. Significa que isso não tem custo, nem para profissional, nem para a empresa, nem para os profissionais e os estudantes, para que a gente possa utilizar através de internet, através do sistema integrado de informações. Isso já está implantado aqui no Conselho do Rio de Janeiro. E começamos semana passada. Está diretamente vinculado a isso. Vinculado a isso, né? Vocês estão percebendo, e eu termino exatamente querendo reforçar isso. A gente tem trabalhado muito, né, presidente Vargas? A gente tem sido incansável. Esses quase 2 anos aí foram de muito trabalho, realmente de muito trabalho. Nós rompemos com conceitos, com estruturas, né, impregnadas. Estamos realmente fazendo uma bela revolução na profissão. Eu não tenho a menor dúvida de que os efeitos e os resultados desse trabalho irão ecoar, já estão ecoando, mas irão ecoar brevemente com mais intensidade e longevidade, afora o que ainda estará sendo feito, afora ainda o que... É porque foi inaugurado também no Conselho aqui do Rio, como primeiro piloto, sabe que essa preferência, esse bairrismo é horroroso, né? As pessoas mas, em verdade, também o acervo técnico, o acervo profissional é muito interessante, e o acervo intelectual. Que é preciso que se faça isso. Que tabela muito bem com a certificação. Aí também. é completo, porque aí é daí que o ADM Empregos pega que as coisas vão se correlacionando. O que é isso? Em verdade, é um currículo Lattes do administrador. Profissional. Só que profissional. Do profissional, de todos os profissionais, né? São todos registrados, só que com verificação e confirmação desses dados, formalmente. Isso também já está implantado. Os colegas aqui estão presentes, a gente convida a que eles coloquem também, assim como eles colocam nos seus currículos Lattes, né, a sua formação profissional. Lá também tem o acervo técnico, e aí ele pode pegar
parte, é o currículo completo, Perfeitamente. que está correlacionado ao ADM e tudo integrado, tudo por computador. Vocês estão percebendo que a gente está vivendo um momento muito de um ineditismo histórico. Muitas coisas acontecendo, mas eles têm uma convergência estratégica. Há uma absoluta convergência estratégica em tudo que a gente está fazendo. Não é uma coxa de retalhos, não é uma coisa aqui e acolá que não se integra, que não dialoga, não. Tem toda uma convergência estratégica muito bem pensada, muito inteligente e cujos resultados certamente serão os melhores possíveis para a profissão, para o sistema profissional. E volto a dizer, se a profissão se valoriza, a academia será valorizada. Nós temos que entender isso. O mantenedor tem que entender isso, que só terá uma academia forte em administração se tivermos uma profissão forte e reconhecida pela sociedade. Somente assim. Portanto, temos que estar juntos. Temos que dialogar juntos. Temos que fazer esforços conjuntos. Nunca estar divididos. Eu vou passar o vídeo e aí Mauro, eu termino. O grande problema é que não é de tecnologia, como as pessoas... isso é o uso de tecnologia. Não. Muito pior do que e difícil são você superar preconceitos arraigados, conceitos arraigados. As mentes, os As comportamentos. mentes. É uma coisa, é muito mais fácil, né? Você fazer a fissão dos átomos do que mudar um hábito. É verdade. É muito difícil. Eu fico pensando aqui, a gente tem experiências muito grandes, né? Que você faz tudo em tecnologia, com certificação digital, e tem colegas, e até conselheiros, que ficam insistindo em querer assinar. Mas é bom ter o livrinho de registro da assinatura das atas dos conselheiros, porque isso é que marca o histórico. Quer dizer, a gente está no século XXI pensando ainda com o conceito do século XIX. E essa resistência à mudança eu só difamo com a verdade, viu, Mauro? Então, é sempre assim. Imagina como é difícil você mudar isso dentro da sua própria casa. Como certificação eletrônica? Mas não, a gente não pode. Como? Não tem papel? Tem que ter. Mas eu quero assinar o livro. O cara quer assinar o cheque, hein? Pensando ainda com conceitos do século XIX. Né? Essa é a tragédia, certamente a maior tragédia que o nosso país tem. São os conceitos atrasados, revisitados permanentemente do século, que a gente fica querendo manter como se fosse algo, sem entender que nos tempos presentes você tem que mudar conceitos. Adoradores da inércia. É verdade, presidente. Esse é um desafio enorme. A gente vive em ambientes exponencialmente disruptivos, né? De alta disrupção, que afetam a academia, que afetam as empresas, que fazem empresas exitosas sucumbirem em questões de poucos meses, muitas vezes, né? Isso, claro, impacta muito o comportamento da gente. Eu tenho dito de que o mais difícil não é aprender a aprender, o mais difícil é aprender a desaprender, porque isso gera desapego e nós somos muito apegados. A academia ela é muito apegada. Vejam só, e eu termino com isso, e falo isso com muita tranquilidade, nós ainda temos uma lógica pedagógica no ensino da administração que remonta à Revolução Industrial 1.0. Ela é toda cartesiana, fragmentada. Eu digo que o ensino de administração é um grande gaveteiro, A cada período a gente abre algumas gavetas, fecha as gavetas, abre outras, fecha outras. Aí chega o ENAD, a gente quer abrir todas as gavetas. Aí algumas não abrem, e as que abrem estão vazias porque pertencem ao mundo do esquecimento. E estamos falando da indústria 4.0, preparando gente para a indústria 4.0 numa lógica pedagógica 1.0. Isso não pode dar certo, não é verdade? Então, a academia ela está desafiada,
fortemente desafiada a rever o seu modus operandi. Urgentemente, atrasadamente. Passo o vídeo e com isso termino. Novamente, muito obrigado a todos que aqui estão, a todos que nos assistem. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui em mais um EPROCAD, o meu 10º de 28. Com o vídeo, terminamos, então, a minha participação. Muito obrigado a vocês. O Conselho Federal de Administração e a Fundação Getúlio Vargas acabam de fechar uma parceria para desenvolver um processo de certificação de pessoas. Você pode ter certeza que este certificado do Conselho Federal de Administração e da Fundação Getúlio Vargas foi feito sob medida para avaliar o seu conhecimento com tranquilidade, com calma, na busca do sucesso a ser reconhecido. Para os profissionais em administração, esta certificação profissional irá certamente permitir uma inserção mais competitiva e uma ascensão de carreira mais surpreendente neste mundo do trabalho tão competitivo como nós estamos assistindo. Cada vez mais as organizações estão preocupadas em contar com profissionais competentes. Profissionais competentes podem fazer a diferença no dia a dia de uma organização. No âmbito de finanças, a certificação tem por objetivo avaliar questões conceituais e práticas, desse mundo financeiro. Eu diria que administrar pode ser resumido a tomar decisões. Julgamos, em conjunto, em parceria com o CFA, que um gestor financeiro ele não pode prescindir desse tipo de conhecimento e, por isso, temos um conjunto de questões e tentamos avaliar no exame esse tipo de conhecimento que é mais avançado, inclusive para diversos cursos de graduação no Brasil. É importante ressaltar que a certificação do CFA tem a chancela da FGV, instituição de ensino e consultoria altamente prestigiada e reconhecida em toda a América do Sul e considerada um dos 9 melhores think tanks do mundo. E por isso é tão importante fazê-lo, até porque, certamente, o CFA, junto com a FGV, representam um grande benchmark também de qualidade. Isso valorizará os diplomas que você possui, valorizará seu conhecimento e promoverá mais saber, também com a vontade multiplicadora dos colegas no trabalho, assim como também do próprio empresário, querendo investir cada vez mais no profissional que existe na sua pessoa. Muito obrigado.